Bem, Leonardo, o que você nos fala sobre a lei da palmada? Que muitas pessoas mandaram e-mails, posts, querendo saber sobre a lei da palmada. Sim. E algumas pessoas também criticando. Como é que vai se educar alguém sem dar uma palmadinha? Não, mas aí, contrapondo o Felipe, essa é uma boa notícia. A lei da palmada é uma excelente notícia. Por quê? Quem não gosta da lei da palmada não entende a lei da palmada. Então explique. A lei da palmada não é para aqueles pais ou para aquela mãe que dá uma palmadinha. É para aqueles casos bem mais extremos de espancamentos, de violência continuada que o nosso Brasil ainda vive. É para isso que a lei existe. E além do mais, quem é que vai denunciar um pai que dá uma palmadinha? Mas sabe que as pessoas entendem isso. Pois é. Que não pode dar palmada. Não é nada disso. Nada disso. É equivocada essa visão. É uma lei que está atrasada, do meu ponto de vista. Ela já devia estar no papel há mais tempo e vem a contemplar toda uma população e uma série de crianças e adolescentes que ficam submetidas a maltratos continuados, castigos físicos, violência moral e física, sem um menor critério, né? Eu sou contrário a qualquer tipo de violência. Nós, da área da psicologia, não achamos que isso seja benéfico. É um pensamento antiquado e também de pessoas que não sabem lidar com isso, né? Com a questão de dar limite aos filhos, de educar sem usar de violência. Não é necessário isso. Sim. Agora, saber dar limite é fundamental, né? Fundamental e requer um esforço. Não é por um atalho de uma palmada ou de uma violência que nós vamos chegar ao nosso objetivo. Pelo contrário, se expomos os nossos filhos a constantes agressões físicas, o que vai acontecer com o nosso filho no futuro? A tendência é ele repetir isso também. E muitos comportamentos violentos na escola ou nas amizades nascem dentro de casa, não fora dela. Infelizmente, é essa a realidade. Então, essa, Felipe, é uma boa notícia que hoje nós temos, né? Para contrastar um pouco com as notícias ruins. Não sei qual é a tua opinião sobre a lei da palmada. Não, eu concordo plenamente contigo. Plenamente. Eu fiz essa colocação porque as pessoas pensam que quem dá uma palmada no filho ou dá uma batidinha não é para isso. É para essa violência exacerbada que existe. E olha o caso desse menino aí. Tanto é que a lei é também agora batizada como Lei Menino Bernardo, né? A última vez que eu tive no teu programa foi falando exatamente do caso Bernardo. E se a gente for observar, a lei ainda não prevê nenhuma punição específica ao pai, à mãe que usar dessa prática violenta. Está ao critério do juiz que vai receber a denúncia, que vai receber o caso, ver com que tipo de punição deverá ser sancionada, né? Tá, mas e precisaria lei para isso? Já na nossa legislação, acredito que já tenha penalização para isso, ainda mais fica a cargo do juiz? Essa é uma questão, uma das críticas que a lei recebe. Evidente. Né? Para mim, isso é uma demagogia, porque se fica a cargo do juiz ainda, a nossa lei, nosso código já prevê isso, não? Não, a lei não contempla a punição. Ela contempla o que é proibido. E ali está bem claro. Né? Óbvio que... É um ser humano, por ser filho é um ser humano. Bateu numa criança na rua, coisa assim, ou uma violência exacerbada, o juiz vai penalizar? O juiz vai penalizar? Não tem como não. Sim, mas também... Ainda mais que a lei não diz a pena. Não diz a pena. Então... O que lhe parece, Felipe Delo? Por favor, eu quero sua opinião sucinta. E vou com ele já. A minha opinião é o seguinte, nós já temos leis demais. Leis exageradas para o nosso Brasil. Consequentemente, eu acredito que não é que o assunto não tenha que ser discutido, mas a legislação existente já acho eu, mais do que adequada. Mas temos essa não é uma lei exagerada. Essa não é uma lei eu estou dizendo, eu não me refiro a essa lei. Essa não é uma lei que eu digo não é necessária. A quantidade de legislação, cada vez se faz mais leis no Brasil. Mas é uma Nós lei temos uma quantidade tão grande de leis
e de uma quantidade tão grande de órgãos que vão fiscalizar essas leis, que fica praticamente Mas, absurdo. Felipe, esta lei ela é não é- necessária, e tanto é necessária que há uma lacuna nela que não prevê a punição para quem exercer uma agressão. Ela está ainda faltando lacunas dentro dessa lei. Pois é, isso que né? eu digo. Então, ela Uma não lei é que só não tem necessária, penalização, como ela é incompleta. Não tem sentido. Porque né? os juízes já, ao natural, teriam uma penalidade. A minha Ela é necessária e incompleta, mas ela é muito necessária, sim. Num país onde nós ainda temos uma desigualdade social muito grande, um problema educacional enorme como o nosso, precisamos de leis que esclareçam as coisas tintim por tintim, sim. Você que está em casa, que é violento com o seu filho, sua filha, repense a sua atitude, saia do computador, saia da televisão, dê atenção para o seu filho, porque provavelmente a birra, a falta de limite, o comportamento mais violento ou desorganizado que ele está tendo em casa é porque você não está dando a atenção necessária para isso. Positivo. Bem, o que o Felipe quis dizer é que nós temos leis demais no Brasil. Exatamente. Mas não é esse Isso, caso. temos leis demais, isso é. Mas é o caso. Porque chamar atenção contra a violência, de fato, nunca é demais. Não adianta. Tem tantas outras coisas. Tem tanta. Você tem razão Desagregação familiar. Tem. Falta... E isso fugindo Tem. de qualquer orientação política partidária. Eu não tenho partido Não, mas nenhum. não, para aí, mas Não isso tem- aí não tem nada de ideologia. Não tem nada. Não, aí não tem nada tem de nada de partidário. ideologia. Isso é só partido que é fanático e tudo para eles é político. Exato. Isso aí não tem nada de A partidário. minha posição não tem nada a ver Nada. com isso. Mas nem tem o que ter de partidário aí. Isso é totalmente social, é sociedade, não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Precisamos proteger a infância, é importante. Desde Evidente. o início. Sim, mas tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. tem Temos muita órgãos coisa. demais que já são ineficientes. Sim. Ou seja, o caso mesmo que citado do Bernardo, quantas pessoas a criticam que houve omissão dos órgãos competentes para analisar um problema de 2 anos. E houve muita omissão. Então, veja bem. E aí? Tá vendo? Eu acompanhava o Bernardo desde 2011, 2012. Eu acredito. Como acompanhava o Bernardo? Como assim? O Bernardo trabalhou meus livros. Sim, mas vem cá, e você acha que eu tenho a obrigação de saber? Pô, chega aqui e diz, me avisa então, né? Qual é o teu envolvimento com o Bernardo? O que houve? Não, a gente sabia o que se passava com o Bernardo, porque eu fiz a feira, eu trabalhei o colégio, os alunos do colégio Ipiranga, em Três Passos. Conheceu ele? Sim, o Bernardo, a última frase que eu me lembro e que ficou gravado comigo foi ele dizer para mim, quando nós tivemos quase 40 minutos juntos, que ele queria falar comigo, os professores queriam que ele falasse comigo também. Eu fiquei 40 minutos com ele e ele disse, um dia eu quero ser que nem tu. Sim, mas ele reclamava de violência? Esse tipo de Sim, coisa? o Bernardo tinha problema em casa, o Bernardo sentia muito a falta da mãe dele. O Bernardo não aceitava a falta da mãe dele. E ele parava mais na casa dos professores, dos amigos, que na própria casa. Sim. Então já estavam carecas de saber que a situação era Sim. grave. Tá, nós já vamos Eu, falar... no meu entender, quando ele foi mandado de volta para casa, ele foi mandado para a morte. Olha só, esteve com o Bernardo, ele é escritor, ele foi menino de rua, morava na rua, deve ter sofrido violência na rua, com certeza, não? Muito. Muita violência. Eu dormi em cemitério, carros abandonados. Morou em cemitério, casa abandonada. Carros É fantástico. Carros A abandonados. vida dele é A fantástica. casa abandonada também. Se tiver sua casa abandonada, tu ia entrar. Se for no cemitério, vai numa casa abandonada. Evidente. E hoje ele é empresário, ele é escritor, ele é um exemplo. Um vencedor. Um exemplo, um vencedor. Mas antes eu quero a opinião da população. Porque nesse programa quem manda é você. Aqui você manda prender, manda soltar. Você comigo ao vivo. Alô? Quem fala de onde, por favor? Patrícia de Gravataí. Oi? Gravataí? Uhum. Pois não. Pode falar. Olha só, a minha pergunta seria para o psicólogo, tá? Tá, Ao psicólogo, vice dele, outro lado do tá? estúdio. Outro lado do estúdio, todas as câmeras. Agora, sim. Assim, eu também entendo que essa lei é uma lei que é precisa, no caso. Mas, na verdade, assim, eu acho que não deveria se chamar lei da palmada, e sim lei da agressão. Tá? Mas, assim, do que adianta se gerar uma lei sem ter uma punição específica? Mas daí, verdade- ele não é jurista, né? Não, na verdade a lei não se chama Lei da Palmada, ela foi batizada desta maneira, ela tem um número Sim, lá. mas assim, ó, né? ao mesmo tempo que ela foi batizada de Lei da Palmada, vai ter muita pessoas, assim, eu acho que acredito que vai ter grande quantidade de gente leiga
que vai ver alguém dando uma palmada numa criança ou chamando a atenção mais forte de uma criança e vai querer denunciar. Sim. Esse é o lado positivo, então. Não, ela está colocando como lado negativo. Eu entendi bem a pergunta dela. Eu acredito que isso não vai acontecer. Até porque a lei é bem clara em relação a que tipo de agressão se exerce na criança. Não se fala de palmadinhas ou de um falar mais forte ou de pegar pelo braço uma criança em algum momento e dizer para, agora chega. Esse tipo de conduta é até desejável que os pais tenham e que possam dar limite nos seus filhos. Perfeito. A lei se refere a situações mais graves e mais extremas, né? Uhum. Não, eu falo isso porque assim, ó, eu tenho uma filhinha de 5 anos. Sim. E realmente, às vezes eles tiram a gente do sério. É verdade. Às vezes tu tem que fechar os olhinhos e contar até 10, porque assim, tu não aguenta. A palmadinha dá pra dar. Eu costumo dizer pra ela, dá um tempo. Dá Contar um até tempo, 10, porque não. senão o negócio vai ficar feio. Uma palmadinha dá. O contar até 10 é muito bom. Eu acho que é a primeira atitude que nós temos que ter frente aos nossos filhos. Qualquer filho nos tira do sério em algum momento, né? Eu costumo fazer assim, ó, conto até 10, me afasto e penso num castigo. Isso. E aí, assim, funciona muito bem, porque eu digo assim, ó... O castigo, o canto da disciplina, tem computador, ele é... tem o que tu gosta. Tá bom. Desculpa eu ter falado em cima, o castigo, o canto da disciplina é uma das orientações que a gente dá. Tá Tem bom. muitas coisas substitutivas à palmada que podem ser utilizadas. Ok, muito obrigado, hein? Boa noite. E vamos saber mais. É que aqui eu não sei como começa e muito menos como termina, né? Porque aqui quem manda é o telespectador.